O próximo tema, escutar e servir Cristo nos jovens, o desafio espiritual da autenticidade criativa, será apresentado pela professora doutora Teresa Messias, que é doutorada em Teologia Espiritual pela Faculdade de Teologia da Universidade Pontifícia de Comilhas, Madrid. Leciona na área de Teologia Espiritual e Teologia Sistemática, assim como Cristianismo e Cultura na Faculdade de Direito e na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Faz acompanhamento espiritual de pessoas e grupos, ensinando os exercícios espirituais de Santo Inácio e fazendo colóquios sobre temas da espiritualidade cristã desde 2001. A primeira palavra que vos quero dirigir nesta tarde atribulada, com acidentes pelo caminho, em direção a este auditório, a este fórum, é uma palavra de agradecimento, obviamente, não é? Agradecimento pelo convite que me fizeram e agradecimento porque este tema é, como nós todos sabemos, o tema dos jovens em toda a sociedade, mas em particular na Igreja, é um tema absolutamente essencial para a tradição da fé, para a transmissão da fé. Mas mais do que isso, ele é essencial para a condição humana. Sem jovens realizados, não há uma sociedade feliz e, portanto, não há uma sociedade que possa viver dinamismos humanos de plenitude e de realização. E o Dom António Marto, quando falou comigo, pediu-me para eu vir aqui falar convosco sobre os desafios que os jovens hoje colocam, e que colocam ao mundo e, claro, que colocam à Igreja, e tentar, considerando a cultura juvenil, tentar encontrar um tópico de como é que nós podemos responder ou ir ao encontro destes desafios. Gostava de começar de uma maneira um pouco bombástica. A esta hora da tarde, também se eu começar de uma maneira mole, daqui a 10 minutos está toda a gente a dormir e com muita razão. E a maneira bombástica é esta. Nós sabemos que vivemos num mundo plural, num mundo cheio de complexidades. E estas complexidades são manifestadas de forma muito diferente conforme o continente em que estivermos. Mas o ritmo das mutações na Europa, onde nós nos encontramos, e em particular em Portugal, como país da União Económica que é, da União Europeia, tem sido, de facto, vertiginoso e nós muitas vezes, sobretudo na Igreja, não nos apercebemos desse caráter de vertigem. Vou só aqui pôr isto escuro para falar convosco deste caráter de vertigem. E para ilustrar estas mutações juvenis, eu quis começar por pegar no documento recente, que tem um ano, faz precisamente agora um ano em outubro, do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens, que eu imagino que muitos que estão aqui terão lido. Já agora quem é que leu? Todo. Não é só ler assim as coisas, não, todo. Ainda são bastantes. E esse documento, como sabem, é o resultado de um período longo de diálogo aberto entre a Igreja e os jovens, de perguntas sobre os jovens, da auscultação dos jovens. E nesse documento, quando se estava a preparar o encontro do Sínodo do ano passado, em outubro, foram feitas algumas sínteses dos documentos que iam chegando às conferências episcopais em resultado a uma pergunta que a Igreja lhes fazia. O que é que os jovens pedem concretamente à Igreja? Era a grande pergunta. O que é que vocês pedem concretamente à Igreja? Perguntavam as conferências episcopais. E algumas respostas, eu pus aqui duas respostas que acho interessantes. Uma delas, e que caracteriza a cultura onde nós estamos introduzidos, esta nova cultura juvenil, alguns jovens diziam isto: não pedimos nada à Igreja, senão que nos deixem em paz e que não nos incomode. E em alguns países, sobretudo no norte da Europa, não poucos diziam que pedimos que a Igreja deixe de existir quanto antes. Eu não estou a inventar isto. Isto está presente num documento, num artigo, que faz parte da revista Salmanticensis, escrito por um senhor chamado Rossano Sala, que foi um dos membros da secretaria que redigiu as respostas chegadas das várias conferências episcopais. Mais ainda, pedem uma monumental mudança de atitude e de orientação prática. E se juntarmos estas duas respostas, uma que é a indiferença ou quase a irritação pela Igreja existir,
e outra que é uma monumental mudança de atitude, nós percebemos que estamos diante de uma juventude que tem pouco que ver com a juventude do tempo dos nossos pais. Em que sentido é que tem pouco que ver? Porque é uma juventude crítica, extremamente capaz de dizer e de verbalizar a maneira como ouve a Igreja ou até desconsidera que a Igreja tem alguma coisa importante para lhe dizer. E eu pergunto-me, e este senhor do Rossano Salles também se pergunta, diz: quantos de nós estamos conscientes que a imagem que muitos jovens têm de nós é esta, de que a Igreja não lhes diz nada, que não querem ser incomodados por ela e até acham que ela não deveria existir? Esta pergunta é importante porque isso permite-nos ter uma noção realista de como é que nós somos olhados, provavelmente fora dos ambientes eclesiais por onde frequentamos, se calhar, a maior parte do nosso tempo. Isto são sinais, então, de quê? De uma mutação cultural muito grande, de uma capacidade, dizia eu, crítica, e de um tempo onde nós vamos ver estes jovens, onde já não é possível pensar, e eu pergunto-me se seria alguma vez desejável, e acho que também não é desejável, não é possível nem desejável pensar uma cultura católica que domine a sociedade civil. Nós já não estamos no tempo dos números, dos muitos católicos. Já não estamos no tempo da sociedade da cristandade. Estamos no tempo das minorias. Estamos no tempo das igrejas com pessoas resilientes, mas em inferioridade numérica em relação à população. E, portanto, neste momento em que a Igreja está numa posição de não dominância na sociedade civil, os jovens pedem, diz o mesmo Rossano Salles nos documentos que ele foi compilando até chegar ao sínodo, pedem que a Igreja passe, em primeiro lugar, da humilhação à humildade. Depois, isto é uma coisa importante, da humilhação à humildade. O que é que isto quer dizer? Uma igreja que via muitas vezes o caminho do cristianismo como um caminho só de sofrimento, de dolorismo, de configuração com a cruz, não exclusivamente, evidentemente, mas muitas vezes marcada por esta tónica, para um caminho mais de serviço, mais de igualitarismo, mais de sinodalidade, mais de fraternidade a todos os níveis. Que passe do individualismo à comunhão. Outro salto epocal, outra ideia de numa sociedade individualista, porém a Igreja como lugar de comunhão e lugar de fraternidade. E finalmente que passe da exterioridade à interioridade. O que é isto de passar da exterioridade à interioridade? É passar da formalidade do rito, é passar da aparência, porventura correta, é passar de uma espécie de militância sociológica e de um certo verniz, entre aspas, cristão, para a verdade, para a profundidade, para aquilo que é um compromisso de coerência com a vida de Jesus Cristo. E os jovens pedem outra coisa, e assim termina esta introdução que vos queria apresentar. Pedem com insistência que a Igreja os escute. Os jovens pedem para serem escutados. Pedem que a Igreja os leve a sério. E eu não sei se vocês acham estranho, mas eu acho. Eu acho estranho que os jovens tenham que pedir à Igreja para serem escutados. Não acham isso estranho? E peçam à Igreja que os escute e que não faça de conta que os escuta. E também isto está no documento, não estou a inventar nada. Portanto, há uma percepção dos jovens de que, nas suas realidades profundas, não nos níveis superficiais, mas em quem eles são em profundidade, quando começam a abrir-se na sua realidade profunda, que há... Claro que estes discursos nunca podem ser generalistas, não estamos a falar de todas as pessoas na Igreja, mas é a percepção que porventura eles têm maioritariamente. Há uma incapacidade de escutar quando essa escuta passa de um primeiro diálogo superficial à discussão de aspectos muito concretos e de aspectos por vezes problemáticos, mas que têm a ver com as linhas essenciais da sua vida. Então, primeira coisa, e começo a minha exposição que vou organizar em 5 pontos. O primeiro deles é, o que é isto da escuta? Como é que nós podemos olhar para os jovens atuais e perceber de onde é que vem este apelo à escuta? Uma escuta que tem que ser contemplativa. Vou começar por apresentar esta ideia da juventude que pede à Igreja que o escute
e uma juventude que precisa de ser escutada. Nós precisamos de olhar para a juventude, porque porventura achamos que a conhecemos, mas se calhar não a conhecemos. E o que é que eu quero dizer com isto? Se calhar conhecemos os jovens que temos em casa, os nossos filhos. Se calhar conhecemos o nosso grupo da paróquia ou o nosso grupo de jovens. Mas se calhar não conhecemos as características gerais que aparecem nos inquéritos gerais, nas sondagens. E isso ajuda a perceber melhor os jovens que nós temos à nossa frente. Então, escutar com uma atitude contemplativa é olhar para quem são os jovens hoje. Antes de vos propor aquilo que eu penso que podem ser respostas da Igreja aos jovens, creio que não podemos passar por cima de olhar para os jovens como eles são. Bem sei que amanhã foi um olhar para a juventude, não foi? O Padre Nuno, suponho eu, que esteve a lançar desafios sobre a juventude atual, não foi? Imagino que sim. Mas eu quis trazer aqui, não sei se ele trouxe, eu não me imagino, não falei com ele, nós não combinámos, olha, tu dizes aquilo, eu trazia. Creio que ele não trouxe aqui, ou não terá trazido, uma leitura mais sociológica, mais de indicadores sociológicos, que são importantes, mesmo na sua aridez, para nós percebermos, em termos de indicadores das mutações sociais, o que é que está a acontecer aos jovens. Porque o que eu digo, uma coisa são os jovens que nós temos nas igrejas, nas paróquias, nas nossas associações, eventualmente religiosas e nas nossas congregações. Outra coisa é a juventude como realidade grupal, ampla e social. E a escuta é, de facto, uma atitude que é inerente, ou deve ser inerente, à atitude de Cristo e à atitude do cristão. Escuta, dizia eu, como atitude existencial. Portanto, não se trata apenas de passar os olhos por cima da realidade dos jovens. A escuta foi e é o grande paradigma com que o Concílio Vaticano II redefiniu a sua presença no mundo. Escutar e dialogar. E, portanto, a escuta implica que eu olhe, neste caso, o que vou fazer para a descrição dos jovens e alguns elementos sociológicos, que olhe, que repare, que acolha, mas que faça uma coisa concomitante a isto tudo, que é deixar-me interpelar. E a deixar-me interpelar neste sentido. O que é que esta realidade me diz da parte de Deus? E o que é que Deus em mim sente ou me leva a pensar que eu devo dizer esta realidade? Isto é, uma reciprocidade à ação de Deus. A realidade que eu olho é uma realidade onde Deus fala. E, portanto, também me há de dizer alguma coisa sobre Deus. E, por outro lado, eu que contemplo essa realidade, também tenho Deus dentro de mim. Também vivo numa comunidade onde Deus trabalha. E, portanto, há alguma coisa eu também hei de poder comunicar e contemplar essa realidade. A escuta é sempre a primeira parte de qualquer ação pastoral. E dizia eu, mas é esta escuta contemplativa, a escuta aberta às linhas profundas, a escuta que se abre ao trabalho do Espírito. E é essa escuta, diz o Concílio Vaticano II, uma escuta cultural, uma escuta atenta, que permite fazer a leitura dos sinais dos tempos. O que eu vou fazer agora neste primeiro ponto é tentar traçar algumas características sociológicas da juventude e lê-las, não meramente como uma descrição, como uma fotografia, mas como uma interpelação do Espírito Santo. O que é que Deus nos está a dizer quando nós olhamos para a juventude e vemos determinadas características? Que grito é que nos sai? Sai-nos o grito da desgraça? A juventude já não é como era, está tudo perdido, os jovens não têm a fé. Sai-nos o grito do desencanto? Ou sai-nos, porventura mais profundamente, o grito de algo de novo Deus está a fazer, com o qual nós temos que sintonizar? Há aqui mudanças, há aqui um novo. E este novo não é necessariamente um sinal da desgraça, é um sinal da recriação. E como todas as coisas novas, no primeiro momento são destabilizadoras e podem nos convocar a perder as referências que tínhamos. Mas às vezes é preciso perder referências para reencontrar as referências. E isto diz o Concílio, e diz o Concílio, por exemplo, na Gaudium et Spes, e diz isto, por exemplo, na Gaudium et Spes 40 e na Gaudium et Spes número 2, diz que Deus comunica-se e manifesta-se nas vozes e pensamentos de todos e não apenas dos batizados. Isto é, nas mudanças epocais, sociais, sociológicas e nas repercussões que essas mudanças implicam para a autocompreensão eclesial. Não estou a fazer uma citação direta, estou a fazer uma citação adaptada do texto do Concílio. E, portanto, nestas mutações sociológicas, o que é que nos está Deus a dizer? Que atitude antropológica é esta de
perceber que a Igreja se tem que abrir aos jovens de uma maneira que não é só de mestra, mas que também é de discípula. Deixa-me lá sublinhar isto. Nós, quase todos, eu que sou professora, sei desse vício por excelência, olhamos para a Igreja e é verdade que a Igreja é mestre e é mestra. Cristo é mestre, a Igreja, na sua intimidade comunional com Cristo, também tem algo a dizer. Mas nós esquecemos uma outra dimensão da Igreja muito importante que o Concílio recuperou. É que a Igreja também é discípula. A Igreja também é aprendiz, também tem que aprender. Também tem que se deixar ensinar por aquilo que o Espírito comunica no diálogo que ela estabelece com todas as pessoas à sua volta. E a pergunta que eu faço aqui é: claro que nós temos um dom para dar ao mundo e aos jovens, mas também é verdade que eles não são desprovidos do dom de Deus e que não são desprovidos da assistência do Espírito e que não são desprovidos de nos ensinarem coisas muito importantes da parte de Deus sobre como é que nós devemos ser Igreja, como é que nós devemos ser seguidores de Cristo. Então, nesta escuta, na verdade o que há, penso eu, quando os jovens pedem para ser escutados e quando nós olhamos para a realidade sociológica com um ato de escuta, o que há aqui é um apelo ao discernimento, à vivência do discernimento. E quem lê o documento sobre os jovens e o ensino sobre os jovens, sabe que talvez a palavra-chave, pelo menos no meu entender, a palavra-chave de todo o documento é discernimento. É formação para o discernimento. É acompanhar para o discernimento. É ajudar um percurso formativo onde se possa reconhecer onde é que Deus está a trabalhar com as pessoas e onde é que, porventura, a vida se afasta e se enreda e se recusa a essas dinâmicas do Espírito. Então, escutar com quem aprende. Gostava de vos citar apenas que esta atitude de quem aprende é a atitude própria dos santos e a atitude própria das pessoas espirituais. Espirituais com é grande, dos que não têm necessidade de pôr-se em bicos dos pés. São João de Cruz, que é um santo que toda a gente aprecia muito, evidentemente, escreveu na noite escura, quando começou a descrever o caminho espiritual das pessoas que procuravam progredir na união com Deus. Diz que a primeira coisa que as pessoas que querem crescer na união com Deus têm que aprender é a deixarem-se ensinar. E se isto é assim para os espirituais, também é assim para a Igreja como comunidade. E ele diz na noite escura, no livro 1.7, diz o seguinte: as almas perfeitas, com muita tranquilidade e humildade aos que estão em vias de perfeição, melhor dito, têm grande desejo de serem ensinadas por qualquer pessoa que lhes possa causar proveito. Muito ao contrário, aqueles que são ainda imperfeitos querem ensinar tudo. E até quando parece que alguém lhes ensina, eles mesmos tomam-lhes a palavra da boca, como quem já sabe tudo muito bem o que eles vão dizer. Portanto, esta característica de uma pessoa parece que está sempre a ensinar aos outros e dificilmente tem que aprender. Em termos eclesiais, o que significa isto? O que significa este escutar como quem aprende? Significa que a Igreja deve olhar não só para o que os jovens dizem, nos seus documentos, nas cartas que enviaram, nos documentos que escreveram, acho eu, mas também aprender a escutar os silêncios. Aprender a escutar os jovens que não disseram nada à Igreja. Os que não mandaram cartas, os que não mandaram papéis, aqueles que não se aproximam dela, e pôr-se também nesta ótica de tentar olhar para a juventude, sobretudo para aquela juventude que não é tão rápida a entrar em contato com a Igreja. Por isso, agora o que vou fazer é um percurso tentando traçar esta realidade sociológica dos jovens, que talvez são estes que vêm pouco à Igreja, que vêm pouco aos documentos, que vêm pouco ao discurso. Nós temos que olhar para os que vêm e temos que olhar para os que não vêm. Por isso, como é que a Igreja escuta aos jovens que não fazem parte dos seus círculos próximos, dos seus círculos cotidianos? Que estão os jovens a dizer à Igreja, mesmo sobretudo aqueles que não respondem, que não entram nesta dimensão do relato. Então vou traçar-vos breves linhas daquilo que eu acho que são as características dos jovens atuais, para depois daí passar para os desafios pastorais e para a resposta. Começo por dizer uma coisa que digo sempre quando dou aulas sobre este tema da juventude e das culturas, que é chamar a atenção para a ambiguidade da palavra jovem. Mas afinal, quem é que são os jovens? Se nós pegarmos numa estatística, onde é que vamos buscar os jovens?
quando é que se começa a ser jovem e quando é que se acaba de ser jovem. Não vou entrar nessa discussão, vou simplesmente chamar a atenção para que a palavra jovem é extremamente ambígua e quando nós olhamos para uma estatística, nós precisamos de saber imediatamente como é que os jovens são definidos neste estudo ou nesta leitura ou o que é que seja. Quando é que estas pessoas dizem que começam a ser jovens e quando é que acabam de ser jovens. Geralmente, em vários estudos, mas não todos, o limite é dos 19 aos 29. Por exemplo, é este limite que um inquérito europeu chamado o Inquérito dos Hábitos Sociais Europeus, é esse limite, 19, 29, que é usado. Mas podem ser outros. Há quem use de 15 aos 29, há quem use os 29 aos 31. Portanto, se nós variamos este intervalo etário, obviamente que as conclusões dos estudos vão ser diferentes. Mas, seja qual for o intervalo que caracteriza os jovens, há 4 características, acho eu, que caracterizam aquilo que pode ser descrito como a atitude religiosa dos jovens. O que é que os jovens dizem e pensam e vivem em relação à religião? Ou à busca espiritual, que é outra expressão que se impõe. E, portanto, o que é que dizem à Igreja? E essas 4 características estão aqui. 4 características que significam, primeiramente, isto. Há uma grande personalização. Os jovens têm percursos muito individualizados. São pessoas que vivem numa sociedade altamente mutável, altamente exigente, altamente instável e precisam e querem uma abertura à transcendência. Precisam e querem um sentido para a sua vida. E um sentido que permite integrar as dificuldades e as incongruências e as instabilidades e até o sentido de injustiça e até de mentira que muitas vezes pervade a sociedade. Mas estas buscas de sentido são, sobretudo e hoje, feitas de maneira individual. Há uma resistência à pertença institucional. Há uma resistência às engrenagens de uma instituição. E, portanto, o que caracteriza a busca de Deus, a busca das religiões, quando eles afirmam isso, vamos ver que há outros que não afirmam, é o facto de serem percursos altamente individualizados, altamente personalizados, percursos sincréticos. O que é dizer percursos sincréticos? Percursos em que os jovens vão fazendo experiências as mais variadas possíveis, experimentando uma ou várias religiões, experimentando um ou vários grupos de meditação e importando dessas várias experiências de vida elementos que vão agregando para formar a sua dimensão religiosa. Portanto, há quem chame, e eu acredito que é uma boa descrição, uma espécie de uma religião à la carte, ou uma religião de bricolagem, ou uma religião de patchwork. O que é que isto significa? Que há uma procura de captar de várias fontes aquilo que eu acho interessante, aquilo que dá a resposta à minha sede de sentido, aquilo que me faz sentir feliz, aquilo que me faz sentir realizado. E, portanto, há uma tónica muito intensa no eu interior, na minha personalidade interior. São processos críticos. Os jovens são altamente críticos. E são críticos porque hoje em dia um elemento fundamental da dinâmica religiosa é a autonomia do sujeito. Passar ou tentar passar uma experiência religiosa baseada na tradição, ou baseada no que a família disse ou fez, ou baseada numa autoridade qualquer que seja, encontra fortíssimas resistências. Nós hoje olhamos para os gráficos de religião e percebemos que há uma baixíssima taxa de replicação da fé. O que é que isso quer dizer? Que a fé que os pais de um jovem teve, provavelmente não passa para os filhos. Em grande percentagem não passa. Alguma passa, mas há muita gente que não passa. Portanto, o facto do pai ou da mãe ser cristão, ou ter outra confissão cristã, ou ser católico, cristão, ou ter outra religião, não passa necessariamente para os filhos. Porquê? Porque eles têm um percurso individualizado. E aquilo que os pais viveram, se eles não forem capazes de viver eles próprios e darem sentido, não irão reproduzir esse comportamento. Encontramos então processos de peregrinação existencial de sentido, o chamado borboletar, um borboletar de uma experiência para outra. E encontramos uma resistência, por vezes grande, à pertença institucional, sobretudo à fixação. Eles podem ir às instituições, podem participar em jornadas mundiais da juventude, muitos deles, ou noutra coisa qualquer que seja um momento chamativo, um momento de uma experiência intensa.
mas depois permanecer nessa relação, permanecer nessa vivência institucional, isso é bastante mais difícil. E, portanto, encontramos aqui uma transformação daquilo que parece ser a busca do religioso. E agora a busca do religioso é feita no concreto e no chamado profano. O que é que isto significa? Significa que há nos jovens uma vivência daquilo que se pode chamar um percurso de secularização, uma dinâmica da secularização. Mas eu gostava de vos chamar a atenção que esta dinâmica de secularização não é uma perda do interesse por Deus, não é o desaparecimento da abertura a Deus, nem é a falta de capacidade de se encontrar com um sentido transcendente. Então é o quê? É sobretudo uma resistência a certas formulações institucionais e é sobretudo uma resistência às religiões entendidas como comunidades organizadas, com normas, com regras que é preciso seguir, muitas vezes não se compreendendo porquê, e sobretudo com ritos regulares, com uma prática regular que eles muitas vezes não seguem. Então encontramos jovens que, e já vos vou mostrar as estatísticas, que vão começando a aparecer como pessoas que aparecem muitas vezes aparentemente não religiosos, mas na verdade são religiosos. E quando nós chegamos às estatísticas, aparece uma classe muito interessante que são os chamados religiosos sem religião. E pergunto-vos, o que é que será um jovem religioso sem religião? O que é que vos parece com um jovem religioso sem religião? Mas é assim que eles definem, um jovem religioso sem religião. Então, um jovem religioso sem religião é alguém que tem uma abertura, crê em qualquer coisa, não sabe bem muitas vezes o quê, tem a noção de que há uma transcendência, percebe que há uma energia vital da vida, pode até usar a palavra Deus. E o Deus pode ser o Deus, pode ser Alá, pode ser Jeová, e pode ser um outro Deus qualquer. O que não faz é a vinculação a uma religião. Não se prende a uma religião. Não se sente membro dessa religião. Não se reconhece naquela instituição. Precisa de se sentir livre. E, portanto, é não religioso na medida em que não se reconhece na religião, mas ele é um crente e há alguém que está aberto à transcendência e há alguém que faz um percurso de buscador do sentido último para a sua vida. Podemos chamar a isto o quê? Buscas do sagrado em ambiente profano. O que hoje marca muito os jovens é esta ideia de que há uma busca de Deus feita de maneira aparentemente não religiosa. A etiqueta não está lá, mas a sede e a necessidade está lá. Quando nós vamos falar com os jovens, vemos que eles são abertos e precisam, sobretudo, de alguém que não vá com um discurso já feito, que não lhes vá vender já uma espécie de identidade, que faça com eles um processo existencial, que deixe as questões que eles têm, que deixe as experiências que eles fazem e que lhes possa mostrar como é que essas experiências que eles fazem podem ter alguma coisa a ver com uma tradição, como a nossa, por exemplo, cristã católica, que lhes dá uma interpretação dos seus processos de vida. Podemos dizer que, se nós olhássemos para os jovens pensando que, em geral, eles não são religiosos, faríamos uma grande asneira e não veríamos uma coisa muito importante, que é o paradigma da busca religiosa está a mudar dos jovens. De há 20 anos para cá, já se notam imensos sinais dessa mudança. Então, o que é que eles querem? Como é que eles definem esta sua busca experiencial de Deus? Sobretudo através de uma coisa que chamam a busca de si mesmos, a busca do eu profundo, a busca de um certo sentimento de felicidade. E a partir daqui, não sei se já se aperceberam, penso que todos já nos apercebemos, nas sociedades começa a pulular, a existir, uma série de correntes de espiritualidade e uma série de formas amplas de espiritualidade. Desde o yoga ao mindfulness, àquilo que podemos chamar a meditação transcendental, às técnicas do wellness, deste bem-estar interior, esta ideia do equilíbrio consigo próprio, o que é preciso é estar equilibrado. Correntes que procuram fazer uma coisa que o cristianismo muitas vezes não foi muito feliz, foi em equilibrar o espírito e o corpo, perceber que não se pode viver uma espiritualidade sem que o próprio corpo participe profundamente nessa realidade de felicidade profunda. Então começa a haver aqui uma busca holística e global de uma espiritualidade que passe pela experiência pessoal
sentir eu ganho alguma coisa com isto. E a minha vida ganha qualidade, ganha sentido, ganha equilíbrio quando me aproximo desta realidade. E por isso a frequência a ritos comunitários, as práticas comunitárias, geralmente nos jovens não são muito praticadas, são esporádicas. Claro, há sempre, vamos ver que há uma margem pequena de jovens que frequenta, sobretudo os que estão ligados a instituições religiosas. Mas, em geral, a prática religiosa dos jovens não obedece a instituições, a ritos regulares institucionais, nem sequer a práticas de oração muito regulares. Quererais dizer que eles não têm religião? Quererais dizer que eles estão fechados à religião? Eu acho que não. Quer dizer outra coisa que já vamos ver o que é que quer dizer. Quer dizer que nós temos que entender a linguagem e entrar no processo que Deus está a fazer com eles, que eu acho que é um processo de autenticidade. Já lá irei explicar o que é que eu entendo por autenticidade. Numa sondagem, num inquérito que foi feito relativamente recente, foi feito em 2011, mas depois foi produzido o resultado em 2012, analisando, não estão aqui as idades, estão apenas a composição de Portugal todo. Se nós formos ver este quadro que aqui está, nós percebemos, o ano passado, o mesmo coordenador deste estudo, o professor Alfredo Teixeira, fez um estudo só para a região da Grande Lisboa e ficou abismado com alguns aumentos dos números que aqui estão, só para a região de Lisboa. Este é um quadro nacional e depois este quadro nacional, se forem ao estudo original, pode ser decomposto em quadros regionais, como é que é Portugal no Norte, como é que é Portugal no Centro, como é que é Portugal no Sul. E lá aparece uma coisa que é, vejam bem, esta categoria dos crentes, mas não têm religião. Ou, em algumas outras estatísticas, não em Portugal, chamam de religiosos sem religião. São estas pessoas com uma crença profunda, uma ligação à transcendência, mas não querem ter religião e não se revêem em nenhuma religião. Vejam os números de uma série de características de distância em relação à religião que aumentam. Os indiferentes, os agnósticos, os ateus. Vejam os ateus 4,1 em Portugal todo. E se formos descendo, vamos percebendo que católicos são, neste momento em 2011 tínhamos 79,5. No estudo do ano passado em Lisboa, sabem quantos católicos há na chamada região de Grande Lisboa? Há cerca de 59%. Não é? E vamos ver que há um disparar de muitas outras realidades. Então, e os jovens em Portugal? Eu vou-vos mostrar, se me derem licença, já não temos muito tempo, mas vou tentar avançar para depois e para a parte que me interessa. Vou-vos mostrar, para quem tiver gosto e quiser depois pegar nisto, um quadro que foi produzido na relação entre duas universidades, uma que é a Universidade de St. Mary's em Londres e depois uma outra que é o Instituto Católico de Paris. Fizeram este estudo para ajudar os bispos europeus a perceberem quem eram os jovens, a caracterizar quem são os jovens europeus. E, portanto, o estudo com tabelas, que eu vou só mostrar a parte portuguesa, porque é interessante, chama-se Jovens Adultos na Europa e a Religião. E isto foram pesquisas feitas justamente para, dentro de um conjunto de inquéritos conhecido como os inquéritos sociais europeus, tentar traçar como é que nós podemos caracterizar a juventude e as práticas religiosas dos jovens. Eu sei que isto está pequenino, vou ampliar para poderem ver alguma coisa e não vou ficar aqui muito tempo porque me interessa dar apenas luzes para depois introduzir o que vou dizer a seguir. Neste gráfico, vocês encontram o quê? Encontram uma proporção de jovens em toda a Europa, em 22 países que fazem parte da União Europeia, dos 19 aos 26 anos, que dizem que não têm a religião. Jovens que dizem logo à partida, religião, nós isso não queremos, nós isso não temos. E se forem ver aqui em baixo, eu depois já vou mostrar isto melhor, em Portugal, nós temos 42% dos jovens que em 2014 dizem que não têm religião, nem querem saber isso. Eu não tinha a ideia, antes de ver estes gráficos, tínhamos tantos jovens, e vamos admitir que o estudo está bem feito, não é? Vamos admitir que não falsificaram isto, que 42% dos jovens portugueses, dos 16 aos 29 anos, dizem que religião nada com eles. Se nós descemos um pouco mais abaixo, vamos ver aqui o mesmo gráfico, mas acrescentado de mais umas barras. E que barras são estas? São barras que agora identificam ao lado dos que dizem que não têm religião, cá está Portugal, identificam a vermelho os cristãos. Portugal, cristãos, temos 57% dos jovens dos
19 aos 29. Cá temos os mesmos 42% sem religião e depois temos aqui um bocadinho nada que são os que não têm religião cristã. Portanto, vejam que jovens cristãos, e não estou a falar de católicos, estou a falar de cristãos, portanto, englobando todos os que não têm confissão cristã, são 57%, o que não é assim tanto como isso. E depois, se formos aqui assim à caracterização, dentro destes todos, quais são os católicos, descobrimos que só 53% dos jovens é que são católicos. Tem aqui os dois, 42% sem religião, 53% católicos e depois o resto aqui, umas confissões cristãs pequenas. E, se quiserem, depois eu posso fazer chegar este texto e há aqui mais umas caracterizações que nos põem em sentido, pensar assim, mas afinal Portugal, que jovens são estes que não têm religião e nós a pensar que estamos a falar para eles e eles de facto não querem ter religião. O apelo é, portanto, de tentar entrar nesta necessidade que os jovens têm de serem ouvidos e entendidos a partir de sua realidade. E estes jovens que não têm religião procuram fazer uma coisa, que é o ponto seguinte da minha exposição, que é fazer uma busca autêntica da sua vida. Procuram ser autênticos. Procuram viver um processo de autenticidade. Então, o que é que significa uma juventude na qual uma grande mais-valia da sua vida é serem pessoas que fazem um percurso de descoberta da verdade, do sentido da vida e, eventualmente, da transcendência, mas a partir de si próprios, centrados naquilo que são o seu discernimento pessoal e procurando ser fiéis à sua consciência e ser fiéis àquilo que eles entendem, que eles experimentam que é a verdade, sem se fiarem naquilo que os outros lhes dizem que é a verdade. Se eles não experimentarem, de facto, não se sentem atraídos pela verdade. Esta palavra autenticidade é uma palavra extremamente importante. E quando o SIND para os jovens concluiu os seus trabalhos, escreveu, como se lembrará no número 57, escreveu o seguinte: os jovens pedem que a Igreja resplandeça por autenticidade, por exemplaridade e por competência, corresponsabilidade e solidez cultural. Às vezes este pedido soa como uma crítica, diz o próprio texto do SIND, mas muitas vezes assume a forma positiva de um compromisso pessoal em prol de uma comunidade fraterna, hospitaleira, jubilosa e comprometida. Comprometida profeticamente na luta contra a injustiça social. O que é então este pedido da autenticidade? Serão autênticos só os jovens cristãos? Não serão também autênticos os jovens e os menos jovens que fazem uma busca e fazem estes processos complexos, às vezes penosos, às vezes de borboleta, de pesquisa, de buscadores de Deus? O que é isto da autenticidade? O que é que os jovens pedem à Igreja quando pedem que seja autêntica? E em que sentido é que nós podemos também pedir e reconhecer que os jovens têm um processo que é importante e que é válido acompanhar quando eles o fazem autenticamente? O que é isto da autenticidade? A autenticidade é uma palavra que é riquíssima e que se pode explorar no seu significado. Em vertente cristã, a autenticidade significa, julgo eu, e penso que nós provavelmente não estaremos todos em desacordo, que é sinónimo de santidade de vida. Ser autêntico é fazer brotar do interior de si próprio a vida mais profunda que habita. No entanto, a palavra autenticidade tem uma significação complexa, mas ao mesmo tempo ela é importante porque nos permite um diálogo entre várias ciências e entre várias áreas do saber, como por exemplo a filosofia, a metafísica, a gnoseologia, a sociologia. O que é então ser autêntico? O que é isto ser autêntico? Autêntico significa em grego aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real ou genuíno, o que manifesta a verdade originária. É aquilo que está em ligação direta com a origem da vida, a origem da identidade. E por isso daqui vem uma outra ideia associada, que é a ideia de autor, autentes, aquele que tem a autoria, aquele que tem a relação originária com uma realidade. É-se autêntico quando se desce
à identidade mais profunda do nosso ser. E, portanto, a autenticidade implica uma entrada na dimensão ontológica profunda, no ser que cada um se vai descobrindo e na direção final do ser que cada um vai encontrando. Ser autêntico é viver a pergunta que constitui o centro de qualquer vida, que é quem eu sou, quem é que eu sou e para que é que eu sou. E a descoberta destas duas perguntas constitui, de facto, uma relação de autenticidade. O que é pedir à Igreja que seja autêntica e pedir aos cristãos que sejam autênticos? É perguntar-lhes de que maneira é que eles enraizam a sua identidade na experiência de Cristo. Isto é que é ser autêntico. É em que medida quem eu sou vai encontrar em Jesus Cristo a relação originária, a relação frontal, para poder viver a partir de uma identidade profunda que não engana. A palavra autenticidade tem, por isso, uma força muito importante que nos leva a questionar se os nossos comportamentos habituais, mesmo na Igreja, são profundos, vêm desta dimensão originária onde Deus nos habita, ou são simplesmente superficiais, são simplesmente fachadas, são simplesmente hábitos que fomos desenvolvendo. O que os jovens pedem à Igreja é que eles sejam todos, bispos e membros da Igreja, sejam autênticos, isto é, que transmitam uma vida que vem do encontro profundo com Cristo e que sejam fiéis à maneira como essa vida é expressa. E agora sim, passando deste pedido de autenticidade, gostava de entrar nos últimos minutos que tenho, naquilo que é a pergunta que os jovens fazem à Igreja, os pedidos que os jovens fazem à Igreja e a resposta que nós devemos dar. Como é que nós podemos acompanhar pedidos de jovens que querem um projeto de santidade na Igreja? Que tipo de atitude é esta? Gostava de passar para um quinto ponto, que não vou pôr aqui no slide, que significa os jovens pedem à Igreja uma mudança paradigmática. Vou ler algumas das passagens que me parece que constituem um pedido muito importante à Igreja, que é a Igreja tem que se repensar, tem que se reformular. Os jovens não querem mudanças de verniz, não querem mudanças superficiais. Querem mudanças na raiz das coisas, querem mudanças na autenticidade da Igreja. Querem mudanças naquilo que é a visão profunda que a Igreja tem da sua relação com Cristo e da maneira como deve servir Cristo no mundo. E por isso, acho eu que aquilo que os jovens estão a pedir à Igreja, quando nós lemos os registros sociológicos, quando lemos os documentos sinodais, quando falamos com os jovens, é não apenas que a Igreja se converta, é isso, que a Igreja se converta profundamente ao Espírito, mas isso tem que passar por qualquer coisa concreta, que é pedir-lhe, sob o perigo de, se não o fizer, vir a ser irrelevante. Recordem-se como é que eu comecei esta apresentação. Os jovens que dizem, não queremos saber da Igreja, ponham-se em milhas, para nós não nos interessa nada. O que os jovens estão a dizer à Igreja é, se não mudarmos, se não nos convertermos à autenticidade da santidade de Cristo em nós e às mudanças sociais que isso implica, a Igreja vai se tornar-se cada vez mais insignificante. Uma pessoa que professou isto, que depois não foi completamente acompanhada pelos factos, mas quem professou isto foi a Danielle Herville-Léger em França. Disse a Igreja em França, não se adaptar aos tempos e à cultura, vai deixar de ser significativa, vai desaparecer da sociedade francesa. O que é então isto desaparecer? O que é que os jovens pedem? Pedem que a Igreja se repense a si própria, mude o seu paradigma. Não querem mudanças de verniz, dizia eu. Não querem mais uma comissãozinha só. Não querem mais um ministério. Querem que a Igreja repense a sua forma de estar no mundo. Em termos estruturais, que a Igreja mude de paradigma. O que é mudar de paradigma? Dou-vos o exemplo do Concílio Vaticano II. Por questões, ninguém penso eu, nós não vivemos todos no século XIX, mas somos todos no século XX ou XXI. Quem viveu, historicamente acompanhou a evolução histórica da Igreja do século XIX para o século XX, percebe que o século XX, com o Concílio Vaticano II, foi um salto brutal, mudou o paradigma da Igreja, mudou a forma da Igreja se pensar a si própria. E o que eu acho que os jovens estão a pedir à Igreja, que está a passar uma profunda crise, e nós sabemos que está, a vários níveis, que está a passar por uma crise tremenda,
e o Papa Francisco diz que é uma ocasião ótima de purificação, está a pedir à Igreja que mude a sua autocompreensão. Como é que isto pode passar? Como é que nós podemos ver isto e como é que podemos responder a isto? Vou elencar um conjunto de temas, e já vou acabar, dei-me só mais 5 minutos, que, se nós os elencarmos de seguida, vamos ver a quantidade de coisas que os jovens estão a pedir à Igreja, e estou só a olhar para este documento do Sinto, podia olhar para outros, que dizem: não queremos mais do mesmo. Não queremos as respostas de sempre aos problemas, que uns são de sempre e outros são novos. Então, como é que nós podemos ver esta necessidade de um novo paradigma e quase um impulso a dizer aos bispos e a dizer a todos nós: repensem-se como Igreja, porque as coisas não podem continuar assim. E em que níveis é que não podem continuar assim? Primeiro, apontam a pouca atenção que a Igreja lhes dá. Eu comecei por dizer que eles se sentiam não escutados, não é? A pouca atenção que a Igreja dá ao seu clamor. Tudo isto que eu digo, eu posso dar depois os números a seguir do documento onde isto está dito. O que eles querem fazer na Igreja não é mais uma vozinha, não é responder mais uma cartinha, é provocar um verdadeiro terremoto. Se vocês forem aos Evangelhos, veem que no momento da morte de Jesus, em Mateus 27, e depois também nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, há 2 sinais muito importantes que são os terremotos. Quando Jesus morre, a terra treme, não é? E há um sinal escatológico que os mortos vêm à vida. E depois nos Atos, quando Paulo e Silas na Macedónia são presos e encarcerados, há um carcereiro que se converte e num determinado momento aparece um outro terremoto e o texto bíblico diz que o chão tremeu e as portas da prisão se abrem e eles conseguiram todos sair sem que ninguém lhes fosse abrir a porta. O que os jovens estão a fazer à Igreja é um terremoto. Vou elencar estas várias áreas que vos digo que é o pedido que eles estão a fazer. O que eles querem provocar é um terremoto na Igreja. Um terremoto positivo. Um terremoto do Espírito. Não para destruir a Igreja, mas para fazer aquilo que os Atos relatam que aconteceu na prisão da Macedónia, que é abrir as portas que aprisionam a novidade da Igreja. Então vou fazer esta lista e depois termino explicando 3 linhas que eu acho que são decisivas para a pastoral da Igreja. A primeira dizem: não queremos que a Igreja nos ofereça respostas pré-fabricadas e prontas, sem acolher as perguntas e a novidade e a provocação que têm. Precisamos e queremos de pessoas que nos acompanhem, que dizem mesmo, sugerem à Igreja que a Igreja institua novos ministérios de acompanhamento. Eu não sei se vocês têm noção do que é que significa este pedido. Pedir à Igreja que institua novos ministérios. Isto é reformular o rosto da Igreja. É instituir ministérios laicais que não existem, senão os instituídos de leitor e acólito e ministro da comunhão extraordinário, pedir que a Igreja crie um novo ministério para acompanhar estes jovens. Querem que a Igreja enfrente todos os tipos de abusos que nós sabemos que existem. E eles nomeiam vários tipos de abusos. E não lhes põem nenhum tipo de lenitivo em cima. Abusos económicos. Esta semana, desculpem a introdução desta notícia, que não é brilhante, esta semana foram levados à polícia mais 4 pessoas do Vaticano por abusos económicos ligados ao banco do IOR e o banco ligado à Igreja. Portanto, tudo isto depois, quando se sabe, dá-nos esta sensação de que é preciso autenticidade. Abusos ligados a serviços económicos, abusos de consciência, abusos do poder sacramental, abusos do foro interno, abusos sexuais, tendência para desempenhar serviços mais como poder do que como serviço. Pedem uma maior presença das mulheres na Igreja. Se lerem o número 55, o que é que lá se diz? Maior valorização da presença das mulheres na sociedade em geral. Não é só na Igreja. É o que é que a Igreja diz sobre o lugar das mulheres na sociedade e como é que a Igreja introduz em si própria, nas suas próprias dinâmicas, o lugar, a paridade e a relevância que diz que a mulher tem na sociedade. Portanto, pedem à Igreja que dê mais espaço às mulheres nos processos decisórios e eclesiais, que introduza no seu interior lugares onde essas mesmas mulheres possam participar na decisão da Igreja e que estão conscientes que esta mudança, esta presença das mulheres no interior dos lugares da decisão é, dizem eles, uma mudança inevitável. Se isto não é o Espírito a falar à Igreja, digam lá o que é. Dizer que isto é uma mudança inevitável. Finalmente, como sabem, foi no sino dos jovens que um grupo de religiosas, sobretudo religiosas, pediram
disseram, reivindicaram, entre aspas, com o que isto tem, enfim, tanto quanto, que as mulheres pudessem votar no sino dos bispos. Já se recordam-se desta conversa? Recordam-se deste pedido? Vai haver agora em outubro um novo sino dos bispos e também há agora um grupo de pessoas que diz que as mulheres devem poder votar no sino dos bispos. Não são bispos, não são. Mas o sino dos bispos é um lugar de sinodalidade, isto é, tem que se escutar a Igreja. E não basta, como eu dizia, uma escuta estética. Não basta uma escuta bem intencionada, mas que depois não introduz nas decisões aquilo que as pessoas verdadeiramente sentem como os impulsos de Deus. E, portanto, aqui está um dos lugares que vai mudar, um dia que a Igreja possa acolher este pedido, vai mudar o rosto da Igreja. Finalmente, terremoto na Igreja. Igreja menos paternalista e mais franca. E, para acabar, integração. Estou só a citar alguns que eu acho que fazem parte deste terremoto do espírito que vem do sino dos jovens. Que a Igreja acolha e integre, por exemplo, as pessoas de orientação homossexual na Igreja. Resultados pastorais, linhas pastorais. O que é que eu acho, e termino com 2 minutos, que se pode responder a estes jovens, aquilo que é absolutamente central. Todos dizem que o que os mantém na Igreja e o que os fascina na Igreja é Cristo. É a experiência de vida com Cristo. Portanto, a primeira grande linha pastoral é recuperar todos os lugares experimentais, orantes, da relação com Cristo. Recuperar todas as tradições de oração, todas as tradições de métodos de oração variada, métodos de oração com arte, métodos de oração com música. Recuperar a importância de nós, Igreja, não nos pormos no lugar de Cristo, mas apontar-lhes Cristo. De lhes dar a possibilidade de fazerem uma experiência fresca e vivida de Cristo. Segunda coisa muitíssimo importante que eles pedem é que a Igreja prepare gente que saiba acompanhar pessoas que se relacionam com Cristo. Não apenas prepare pessoas, o que faz muita falta, para a doutrina, para a catequese, isso tudo é muito importante, mas que prepare pessoas para acompanhar os processos vivenciais internos, que são esses que dão credibilidade e autenticidade ao percurso dos jovens, para que a experiência de Cristo seja viva, seja algo fresco. Então essa preparação de gente para os acompanhar tem que ter uma característica muito importante, que é gente que é capaz de fazer discernimento. Discernimento não só daquilo que se passa na oração, também evidentemente isso, mas pessoas capazes de fazer um discernimento da vida humana como vocação. O que é a minha vida entendida como vocação e chamamento por Deus? Como é que Deus está a chamar a minha vida, a pessoa que eu sou, neste mundo, nesta sociedade? O que é que Deus quer de mim na sociedade? Profissionalmente, afetivamente, artisticamente, desportivamente? Como é que eu construo a minha vida nestes vários paradigmas, baseada nesta ideia de que há uma vocação minha com Deus, que não é imediatamente idêntica a ir nem para o seminário nem para a vida religiosa. Pode passar por aí, mas não tem que ser necessariamente isso. E, portanto, como é que se acompanham estes processos? Dou uma sugestão prática a esta diocese e a outras. Reparem que em Portugal, quanto eu saiba, não há uma única escola de discernimento e de acompanhantes de discernimento vocacional. Não há uma, de norte a sul do país. Alguém que queira fazer algum tipo de formação nisto, que os jovens dizem que é a coisa mais essencial, se vocês forem ao documento todo, as questões do discernimento, do acompanhamento, da capacidade de encontrar Deus e de ver a vida como vocação, estão em todo o documento. Nós não temos em Portugal uma única escola, nenhuma diocese, nem sequer na Universidade Católica Portuguesa, onde nós possamos oferecer um processo faseado, organizado, prático e teórico, onde nós possamos formar gente para este ministério. Se queremos fazer alguma coisa deste ano, temos que ir para a Espanha. O mais perto que temos que ir é para a Espanha. E eu pergunto se não seria uma boa resposta, nestes tempos pós-sinodais dos jovens, diante desta necessidade premente de formar pessoas para o discernimento de espíritos e para a decisão pessoal e a vida como vocação, se não seria muito importante formar gente para este ministério do discernimento. Termino dizendo uma coisa que o próprio Sino diz. Não há confusão, nem tem que haver entre acompanhamento espiritual e discernimento e o ministério sacerdotal.
Eles podem coexistir, mas não têm que estar absolutamente unidos um ao outro. E, portanto, era bom repensar, nesta nova fase que eu vos digo, neste terremoto que eu acho que os jovens, de alguma maneira, provocaram na Igreja, como é que nós podemos facilitar o processo de experiência de Deus e permitir que haja gente dedicada à escuta e ao acompanhamento da experiência de Deus nos outros. Sei que é sempre difícil pôr o guiso ao gato, como se diz, não é? Não é possível dar-vos receitas, mas é possível dizer-vos: peguem no documento do sínodo e rezem-no nas vossas comunidades, porque os jovens não querem mais do mesmo, não querem respostas apressadas, não querem mais um remendo numa igreja que não se reconstrói por dentro. Querem perceber quais são as mudanças estruturais que as comunidades estão dispostas a fazer, de maneira profunda, de maneira permanente, de maneira orientada, para que a Igreja mude a partir da profundidade. E eu espero que nessa profundidade nos encontremos todos com Cristo. Muito obrigada.